Tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Santos. Como eu falei, nós vamos dar início essa semana a uma série de vídeos para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, para que nós possamos dar aí um feedback para as pessoas a respeito do que é a fé em Cristo Jesus. Nós temos visto que as pessoas têm se convertido, muitas pessoas se declarando evangélicas, se declarando cristãs, enfim. Porém, elas não têm uma base do que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus são as boas novas que Jesus veio trazer a nós através da sua vida, do seu ministério, depois da sua morte, da sua ressurreição, até o dia que ele foi recebido em cima no céu, como diz em Atos dos Apóstolos, né? Então muitas pessoas não conhecem, se convertem, porém não conhecem e não têm vivido uma vida cristã plena porque não aprendem ou não são encorajados pelos seus pastores a aprenderem a respeito do Evangelho, enfim, ficam vivendo uma vida espiritual pela metade. Então o meu propósito aqui, nestes dias, nesses vídeos aqui pelo YouTube, é ensinar a você, é falar com você, é mostrar para você o que é o Evangelho e lendo também os Evangelhos. Nós vamos aprender a ler os Evangelhos, vamos entender o propósito de Deus. Para que você tenha uma ideia, antes de nós iniciarmos essa nossa caminhada pelos Evangelhos, você precisa entender, eu acredito que você já tenha ouvido falar, claro, mas você precisa entender, ou se você não ouviu falar também, né, desculpa, você precisa entender que existe um plano de Deus para a salvação do homem. Eu falei que eu não ia ficar pincelando questões teológicas aqui, porém isso é de fator importante, é uma informação muito importante que você precisa ter para que você possa entender o porquê dos evangelhos, o porquê da pregação do evangelho, porque 4 homens que andaram com Jesus, pelo menos 2 dos quais andaram com Jesus, 2 foram servos do Senhor Jesus posteriormente, através do ministério do apóstolo Paulo, através do ministério de Barnabé, que é o caso de Marcos e o caso de Lucas, mas 2 são 2 discípulos de Jesus, sejam eles Mateus e também João. Mas para que eu e você possamos entender a respeito do por que nós precisamos compreender o Evangelho, por que nós temos dentro da Bíblia Sagrada esses 4 livros chamados Evangelhos, Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, é preciso entender o porquê, onde tudo começa, qual a necessidade. Nós sabemos lá em Gênesis que o homem peca contra Deus e o homem cai em pecado, o homem e sua mulher, eles desobedecem a ordem de Deus de não comerem do fruto da árvore da vida que está, do conhecimento do bem e do mal que está no jardim. Eles então, através de uma influência da serpente, no caso, você sabe que a Bíblia ela declara a serpente como o próprio Satanás, o Satanás incorporou ali no corpo da serpente e como que seduziu a Eva em primeiro lugar, posteriormente Eva seduz o seu marido para comer esse fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Então começa ali a história do homem em pecado. O homem, então, que está vivendo no Jardim do Éden, criado à imagem de Deus, criado à semelhança de Deus, ele é lançado para fora do Jardim do Éden, então ele começa a viver uma vida longe de Deus. Perfeito? Nessa vida longe de Deus, nesse caminhar que ele tem da vida longe de Deus, ele começa, então, a viver uma vida baseada no pecado. Então começa-se ali a necessidade do homem tentar novamente voltar a Deus. Nós vemos ali que já viu o princípio do sacrifício, né? Nós vemos Abel levando o sacrifício de um animal para Deus, e nós vemos também o seu irmão Caim levando o sacrifício dos frutos da terra que ele havia colhido, porém, para que de alguma forma houvesse o apaziguamento do coração de Deus em relação ao homem por causa do seu pecado, era necessário que houvesse derramamento de sangue animal. Deus exigia então que fosse derramamento de sangue animal. Por esse motivo, a oferta de Caim não é aceita, né? A oferta de Caim não é aceita por Deus, a oferta de Abel é aceita por Deus. O coração de Caim se enche de ódio e mata seu irmão, né? E Deus então procura saber de Caim por que o sangue do teu irmão está clamando por mim e eu não estou vendo ele, o que aconteceu com ele? Então ali nós vemos o primeiro homicídio na terra, dos filhos de Adão e Eva, ali o primeiro homicídio causado por causa do preenchimento do coração pela vontade de Satanás. Satanás encheu o coração de Caim, Caim mata o seu irmão Abel. Nesse inteirinho, a raça humana está crescendo, baseada no pecado,
nós não temos muitas informações. A Bíblia fala a respeito de Caim, que ele vai embora, que Deus o marca com uma marca especial, ele vai então para uma outra terra, e lá nessa outra terra ele cria sua família, enfim, tem toda uma geração, está ali no livro de Gênesis, você vai ler, mas estamos dando apenas uma pincelada para que eu e você possamos entender. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, e esse filho chamado Sete foi um homem que começou a adorar a Deus, que começou então a ter um relacionamento com Deus, a buscar um relacionamento com Deus. Aquele relacionamento perdido no Éden, ele começa a buscar, ele começa então uma tradição da busca da presença de Deus ali, já fora do Éden, já vivendo já no mundo pecaminoso. Então o que acontece? Nós vamos vendo então que o Antigo Testamento ele se baseia em o homem tentando voltar a Deus, o homem tentando voltar a um relacionamento com Deus, o homem tentando ter aquele contato primário que o homem tinha no Éden com Deus, através de questões sacrificiais, através de uma busca a Deus e tudo mais. O decorrer da palavra de Deus vai ser sempre esse, o decorrer do Antigo Testamento é esse. O homem tenta novamente se aproximar de Deus por causa da queda. Aí nós vemos no decorrer da história, Deus escolhendo Abraão, Deus escolhendo a família de Abraão, Deus fazendo uma promessa de que todas as nações da terra seriam benditas através de Abraão. Deus provê para Abraão a promessa então de que um dia sua mulher Sara teria filhos. Ele não acredita, a Sara, por causa da espera, acaba dando para ele a sua serva, ele tem um outro filho, fora do seu relacionamento normal. Esse filho chama-se Ismael, esse filho é tirado da presença dele. Deus então aparece para Abraão e para Sara, falando: olha, daqui um ano eu voltarei aqui, vocês terão um filho, esse filho desse filho sairá uma grande nação e tudo mais. Então, um ano depois nasce Isaac, e Isaac então ele traz ali dentro do seu corpo a marca da presença, a marca da fé que Abraão tinha em Deus, que era a circuncisão, que deveria ser passada para os seus filhos. Tanto Isaac quanto Ismael também, ele recebe essa marca da circuncisão. É importante saber que a partir da vida de Isaac, então nós começamos a ver os patriarcas. Nós vemos Isaac, nós vemos, melhor dizendo, Abraão, depois nós vemos a vida de Isaac, nós vemos a vida de Jacó e vemos a vida dos 12 filhos de Jacó e também da sua filha. E na medida que nós vemos eles se desenvolvendo, nós vemos ali a história de José, os homens que meio que tendo um relacionamento com Deus, porém um relacionamento ainda quebrado, um relacionamento ainda quebradiço. Nós vemos então José, Deus permitindo que José seja vendido pelos seus irmãos para que eles cheguem até o Egito. José é lançado no Egito, se torna servo de um homem chamado Potifar. Depois a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele nega essa sedução e ela acaba dizendo: não, de fato ele tentou abusar de mim. Ele acaba sendo preso, passa muitos anos preso até o dia em que o faraó tem um sonho e ele precisa ter ali uma resposta, e ele pede para que os seus sábios deem a resposta para ele, porém nenhum deles consegue dar uma resposta satisfatória para o faraó. Entretanto, Deus faz com que o copeiro se lembre de que José o ajudou em determinado momento da sua vida, ali, um sonho que ele havia tido. José faz a interpretação daquele sonho, se cumpre, ele se lembra de José. José é levado à presença do faraó. Faraó, então, ele começa a ver, a ouvir o que José estava interpretando e ver a sabedoria de Deus na vida de José. E de uma forma muito surpreendente, Deus escolhe José, através da vida de Faraó, Deus escolhe a José para governar o Egito, para trazer ali um momento de alento naqueles períodos em que haveria grande fartura durante 7 anos e grande fome durante os outros 7 anos. É importante se ressaltar que é todo um trabalho de Deus, né? José então se estabelece como o menor apenas do que o faraó no Egito, tá? Tudo isso que eu tô falando é para que você possa entender o porquê dos evangelhos, tá? Então Deus estabelece ali na vida de José, então, como se fosse o governador do Egito, abaixo apenas do faraó. O faraó diz assim: apenas eu no trono sou maior que você.
Quando não estiver no trono, só você é o maior aqui. As pessoas vão obedecer às suas ordens. Então, por causa da grande fome, os filhos de Jacó vão até o Egito. José os reconhece e, em reconhecendo-os, ele arma uma situação toda para que ele possa, de alguma maneira, se aproximar dos seus irmãos, né? Eles fazem ali uma cilada e tudo mais para que eles voltem para a casa do seu pai, tragam seu irmão mais novo. Enfim, a história é mais ou menos essa. Eles reconhecem o seu irmão, enfim, no final das contas acaba que José, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Eu sou seu irmão José, aconteceu aquilo naquela época, a gente era moleque, aquela conversa toda, né? Eu sei que vocês de repente não fizeram por mal, mas tá tudo bem agora, tudo mais. Cadê o nosso pai? Aí José pede para que eles tragam Jacó até eles. Jacó então mora com eles. O faraó dá para eles as melhores terras do Egito, que seria a terra de Gósen, uma terra que era bem frutífera, uma terra que dava para eles criarem seus gados, que davam para eles fazer as suas plantações, enfim. Essa é a história do povo de Israel chegando ao Egito, né? 420 anos depois, aquele rei, aquele faraó falece, a dinastia vai mudando, chega uma dinastia que não conheceu José e começa a ver um povo diferente, um povo que está ali naquela região, um povo forte, um povo bem estabelecido, e falei, esse povo aí, são judeus e tal. Não, vamos fazer o seguinte, cara, nós vamos usar a mão de obra desse povo aí, porque senão ele vai se tornar maior do que nós e ele vai tomar o nosso país, porque ele já é um povo maior. Vamos subjugá-los então. E nesse momento em que eles são subjugados, né, eles são ali escravizados pelo o faraó do Egito, faz com que eles construam as cidades celeiras, enfim, com que eles façam todo um trabalho ali braçal para o faraó. Deus então, como havia prometido para Abraão, levanta do meio desse povo um homem chamado Moisés. Moisés é uma criança, no tempo em que o faraó ordenou a morte de todos os homens, de todas as crianças do sexo masculino. Ele ordenou a morte de todos. Moisés então é salvo pela sua mãe, que o coloca num cesto no rio. E este cesto chega até a irmã de Faraó, no caso, a irmã do faraó do Egito, que o cria como um filho na corte do Egito, criado em todo o conhecimento, em toda a graça, né? Deus então ali prepara de alguma forma Moisés para ser aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés cresce, Moisés acaba assassinando um egípcio porque estava oprimindo os seus irmãos hebreus. Ele acaba fugindo ali, indo para Canaã, enfim, conhecendo ali o seu sogro, né? Depois casa-se com Zípora. Depois ele pastoreando as ovelhas, ele vê a sarça ardente, partindo da sarça ardente ele volta, Deus fala com ele para que ele volte, desça no Egito e salve o seu povo. Ele volta, libera o povo da escravidão. Você já conhece a história das 10 pragas do Egito, né? Que Deus enviou as pragas para que mostrasse ao faraó o poder de Deus, para que ele libertasse o seu povo. O faraó resiste, por vontade de Deus mesmo, o faraó resiste essas 10 pragas que veio sobre o seu país, até que na última praga, que é a morte dos primogênitos, então Deus permite que o filho do faraó morra também nessa mesma confusão, e eles saiam do Egito e se estabeleçam como povo de Deus. Ali Deus então começa a traçar um paralelo no seguinte sentido: o homem começa a buscar a Deus, agora Deus começa a falar assim, bom, vocês querem me encontrar, eu vou criar aqui para vocês uma série de regras, uma série de normas para que vocês me encontrem. E ali no deserto Deus estabelece através de Moisés as leis. Não são os 10 mandamentos, a gente fala muito dos 10 mandamentos, é claro que nós temos os 10 mandamentos ali da lei de Deus e tal, mas existe toda uma lei estabelecida. Você vai ver o livro do Levítico, existem várias leis ali estabelecidas. Então não é só cumprir os 10 mandamentos, como nós vemos as pessoas falando, mas sim cumprir a lei de Moisés. Se você quiser cumprir a lei e viver de acordo com a lei, você tem que cumprir os 613 preceitos que a lei
estabelece. Então Deus estabeleceu, através de Moisés, 613 mandamentos para que a pessoa cumprisse a risca para que ela se encontrasse com Deus. A lei sacrificial, né, a lei do sacrifício lá do animal, dos animais ali para expiação do pecado, enfim, existe tudo isso. É claro que isso não dá certo porque o homem, na sua natureza, ele ainda continua sendo corrupto. O homem, na sua natureza pecadora, ainda continua sendo alguém que precisa de um relacionamento com Deus, que precisa ainda, mudar, mas a lei, por mais perfeita que a lei fosse, o homem falhava em cumprir a lei de Deus. A lei era perfeita, porém, o homem falhava em cumprir a lei. Aí nós vemos, né, claro, a história do povo de Israel durante 40 anos no deserto, nós vemos a chegada deles na Terra Prometida, e a lei ainda continuando a vigorar, o período da lei continuando a vigorar. E o homem sempre tentando encontrar-se com Deus através da lei, porém era impossível para o homem encontrar com Deus através da lei, correto? Então o que acontece? À medida que eles vão vivendo suas vidas, Deus vai prometendo, olha, estou vendo que a lei ela é muito boa, porém vocês não têm capacidade de alcançar as coisas pela lei. Eu coloquei aqui o meu patamar muito alto, sabe aquela barra que o cara pula na Olimpíada, que é aquela barra, né, que o cara pula por cima, ela está muito alta, então vocês não conseguem. A minha santidade é muito elevada e vocês não conseguem transpassar essa santidade, então eu vou prometer através dos profetas que eu vou enviar a meu filho, que eu vou enviar alguém que vai ajudar vocês a mudar o caminho de vocês, a encontrar-se novamente comigo. Eu fico maravilhado, eu me arrepio todo quando eu falo sobre isso, porque é a graça de Deus intrínseca na vida de nós. Se nós não entendermos esse caminho, nós não vamos entender o Evangelho nunca. Então Deus, ele traz a palavra, ele traz através dos seus profetas, então dizendo que ele vai enviar alguém, ele vai enviar um justo que domine, ele vai enviar um servo sofredor, ele vai enviar alguém que é nascido da virgem, ele vai enviar alguém que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai enviar aquele homem que é da raiz de Davi. Deus então estabelece Davi como rei, ele coloca em primeiro lugar Saul como rei. Saul peca miseravelmente diante do Senhor, acaba morrendo desviado da presença de Deus, procurando aí a feiticeira de Endor para tentar buscar uma solução para sua vida, mas não era esse o caminho. Deus então estabelece Davi como rei. Deus promete que a partir da descendência de Davi estabeleceria um rei que reinasse para sempre em Israel, que reinasse para sempre, o seu reinado não teria fim. Então, nós vemos ali a sequência de Davi, vem Salomão, depois vem o filho de Salomão, Roboão, melhor dizendo. Aí nós vemos ali o povo meio que se confundindo, porque dividindo o reino, porque o reino era unido, de repente o reino se separa, porque Roboão é um rei iníquo, um rei que pesa sobre as pessoas a respeito de impostos. Jeroboão, então, separa o reino, vai o reino do norte, o reino do sul, e Israel continua vivendo isso aí, vivendo a vida de sacrifício, de sacrifício, de sacrifício. O limiar dos tempos, nós vamos vendo Deus, então, ainda tentando esse relacionamento com o homem. Temos ali os profetas, temos ali o levantamento dos profetas, nós vemos o povo sendo levado para a Babilônia cativo, nós vemos o povo sendo trazido de volta da Babilônia, nós vemos o povo sofrendo uma série de acontecimentos assim terríveis que fazem parte da nossa história contemporânea, da nossa história mundial. Você vai saber aí Alexandre o Grande, você vai ver a história desses homens intrínsecos nessa história bíblica aí também, né? Até porque depois da morte de Alexandre o Grande, as nações que ficaram sobre a sua égide, né, que ele era o governador de uma boa parte do mundo, era o maior reino na época, se dividiram. Antíoco Epifânio toma conta da Judeia, onde estão os judeus, onde está o povo de Deus que voltou ali do exílio. Eles são oprimidos por Antíoco Epifânio. Existe ali uma série de caminhos, então eles são derrotados, né? Os gregos são derrotados então pelo exército do Império Romano, e aí começa o Império Romano a construir estradas, construir ali uma série de benfeitorias, né? Começa ali trazer um novo tipo de opressão para o povo de Israel, porém eles deixam os judeus ali tranquilos, no sentido de que eles podem cultuar a seu Deus ali com bastante liberdade, né? E aí um dia Deus chama um homem
Deus chama uma menina, melhor dizendo, uma moça chamada Maria, descendência de Davi. Ela era noiva de um homem chamado José, da casa de Davi também, né? E aí Deus faz uma promessa para ela que ele enviaria para ela, estaria sobre a vida dela, ela seria mãe de uma criança, e essa criança seria filha do Altíssimo. Nós vemos ali a presença do anjo Gabriel trazendo essa notícia para ela. E aí Deus chega no ápice então. O que acontece? Onde nós vamos iniciar a nossa jornada? O homem passa todo o Antigo Testamento tentando se aproximar de Deus. O homem passa todo o Antigo Testamento tentando voltar para Deus, aquela queda do Éden, tenta voltar para Deus. E aí nós entramos nos evangelhos de Jesus, onde Deus se revela e se manifesta para o homem. O evangelho é a manifestação de Deus para a vida de cada um de nós. O evangelho é a manifestação de um Deus que amou o mundo, como diz João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus vindo até o homem. Já não é mais o homem tentando ir até Deus. Já não é mais o homem tentando e falhando, tentando e falhando, não. Agora, Deus se manifestou em carne através de Jesus. E manifestado em carne através de Jesus, ele se encontra com o homem e o homem passa a viver uma vida nova. Esse é o resumo do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. E aí, a partir dessa semana que vem, esse vídeo é um vídeo inaugural. A partir dessa semana nós vamos começar a ler o Evangelho, você vai entender o Evangelho. Nós vamos ler livro por livro, nós vamos ler os 4 Evangelhos, nós vamos mergulhar nos Evangelhos. E se você tiver dúvida, você pode mandar a sua dúvida nos comentários. Se você tiver dúvida, você pode mandar a sua dúvida pelo e-mail, é eduardosantos733@gmail.com. Você pode estar mandando para mim a sua pergunta, a sua dúvida, e nós juntos vamos ler, vamos entender o que é a base da nossa vida cristã. Não adianta você se converter ou chegar numa igreja e apenas, vou acompanhar o barco para ver onde vai. Não, pera lá, descansa um pouquinho, toma a sua aguinha fresca como uma ovelha nova do Senhor, come do pasto do Senhor, leia a palavra de Deus, nós vamos ler juntos, você e eu, vamos desfrutar do que é o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender mais sobre Jesus. Não se aprende sobre Jesus apenas quando as pessoas falam, seja cheio do Espírito Santo, não sei o que, amém, eu creio nisso. Mas para tudo tem um caminho, tudo tem um princípio, e o princípio da nossa vida cristã começa nos Evangelhos. E o primeiro Evangelho que nós vamos estudar, que nós vamos nos aprofundar, é o Evangelho de Mateus. Mas não é hoje, é na próxima semana. Compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe com quantas pessoas você puder compartilhar, envie para seus amigos, para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Eu não estou aqui, o meu interesse não é de maneira nenhuma ser o teu pastor do YouTube, não, muito pelo contrário, eu quero ser o teu amigo, eu quero ser alguém que vai auxiliar você na caminhada cristã, juntamente com o seu pastor, porque às vezes o pastor está tomando conta da igreja local e às vezes é muita responsabilidade, tem muitas coisas, e eu entendo perfeitamente como é. Os meus pais sempre foram pastores desde que eu me entendo por gente, e eu sei das dificuldades que tem de se manter um ministério, de se manter uma igreja e tudo mais. O meu propósito aqui é ajudar você a caminhar com o Senhor, tirar a sua dúvida e não ser um influenciador no sentido de ser um influencer, porque eu sei tudo sobre a Bíblia. Não, eu quero aprender com você, mesmo que eu já tenha mais de 40 anos de caminhada com Jesus. Quero aprender com você, ler com você, não te ensinar, mas pedir que o Espírito Santo de Deus nos ensine a caminhar de acordo com a palavra de Deus. E assim nós vamos caminhar pelo Novo Testamento, porque a palavra de Deus nos fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E só se conhece ao Senhor quando você começa a andar com Ele passo a passo. Então nós vamos ler juntos o Evangelho, vamos iniciar juntos pelo Evangelho de Mateus, e na próxima semana, se Deus quiser, ou daqui a 2, 3 dias, não sei como é que nós vamos fazer ainda. Esse é um vídeo do começo, esse canal está sendo iniciado agora, novamente. Eu já tive outros objetivos com esse canal, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração o sentido de eu colocar o meu ministério adiante no sentido de ensinar você
e a quem quiser chegar perto de nós para que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus, tá bom? Hoje é um vídeo inaugural, eu estou com um fone de ouvido aqui azul, você está vendo, estou fazendo meu vídeo pela câmera do celular. Eu sei que às vezes fica até um pouco estranho, mas a princípio tá bom. Vamos começar assim, passo a passo, e à medida que Deus for nos abençoando, nós vamos melhorando aí os nossos recursos, vamos melhorando o nosso estúdiozinho. Aqui eu estou no meu quarto e vamos continuar assim, porque é bom. A simplicidade é tudo, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.